Hey, hello everybody, how are you doing? That's Allison here. Hoje a gente tá aqui para fazer um react de mais um vídeo falando sobre aprendizado de inglês. O nome do vídeo aqui é Aprender Inglês é bem fácil na real. E o nome do canal é Bem Fácil na Real. Eu acredito que seja um canal que fale de coisas difíceis de fazer, mas ele vai tentar mostrar uma maneira que na verdade é bem fácil, porque é bem fácil na real. Estamos gravando esse primeiro vídeo aqui testando esse microfone novo, então eu realmente não sei como é que vai sair o som, eu fiz alguns testes, espero que esteja tudo bem, vamos ver se valeu o investimento. Não esquece de deixar o seu like aí, assim que você ajuda o canal aqui. Não esquece também de conferir se você já está inscrito no canal, se você não estiver, se inscreva, ative o sininho para receber os nossos vídeos, porque a gente vai começar a gravar vídeos com mais frequência. Muito provavelmente voltaremos a gravar vídeos aqui todos os dias, então sairá vídeos novos no YouTube todos os dias, assim que a agenda se encaixar. Essa semana acredito que já vai sair 3 vídeos aí, então esse aqui já é o segundo da semana. E sem mais enrolação, vamos lá, vamos assistir esse vídeo, créditos dados aqui, vamos ver o que este doce rapaz tem a nos dizer sobre o aprendizado de inglês e, obviamente, eu vou dar minha opinião sobre isso. Então você quer aprender inglês para sair disso aqui? Play same, but the second time I have control the match. Control the match, my keep playing the left. Para chegar nisso daqui? Do you call this in English? A casket. A coffin. What about this? A ghoul. A ghost. What about this? Escola de inglês só serve para uma coisa: jogar seu tempo e dinheiro no lixo. Não vou ser injusto, existem sim escolas boas de inglês. O problema é que elas custam uma fortuna, você vai estudar por 7 anos para no final você falar desse jeito. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Ou seja, Minecraft, você conhece? Fica tranquilo que hoje eu vou te ajudar a economizar tempo e dinheiro ao ensinar que aprender inglês é bem fácil na real. Capítulo 1. Organizando... Olha, a foto do vídeo tá com 141 mil pessoas no canal, agora já tá com 300 mil aí. E o vídeo foi de... Depois a gente confere aqui pra ver quanto tempo levou pra ter pra dobrar o crescimento do canal. Seu aprendizado. Primeira coisa, cara, aprenda a estudar de forma inteligente. Pera aí, deixa eu voltar um segundinho aqui, que eu perdi ali. Organizando aqui, aprender inglês é bem fácil na real. Capítulo 1. Organizando o seu aprendizado. Primeira coisa, cara, aprenda a estudar de forma inteligente. Qual é a melhor forma de estudar para você? Falando, escutando, escrevendo, lendo? Enfim, nossa intenção aqui é tornar o processo de aprendizado do idioma mais rápido, fácil e eficiente possível. Portanto, vamos atacar o idioma através da sua melhor forma de aprendizado. Eu já te explico mais a seguir. Segundo, se você assistiu meu vídeo Aprender Qualquer Idioma é Bem Fácil na Real, viu que para aprender um idioma, você precisará de uma obsessão por aprender igual esse cara aqui obcecado por óleo de bebê. Cara, ele falou uma coisa assim que é bastante verdade, tá? Quando você quer aprender algo rápido, geralmente algum tipo de obsessão vai ter que estar envolvido aí. E você vai ter que dedicar muitas horas do seu dia para aprender aquilo ali. Se você quiser encurtar esse tempo. Do contrário, não tem como. Não é que você está encurtando esse tempo. É que, digamos que você precise de 300 horas para você aprender inglês. Um número X aqui, tirei da minha cabeça. Agora, nesse exato momento. Você precisa de 300 horas. Se você estudar 1 hora por dia, você vai levar 300 dias. Se você estudar 2 horas por dia, você vai levar metade do tempo, 150 dias. Se você estudar 4 horas por dia, você vai levar 1/4 do tempo. Faz sentido? Então é isso. A obsessão que ele está falando é mais ou menos nesse sentido. Você realmente querer muito aquilo ali, de alguma forma se envolver com aquilo ali, de uma maneira que te faça despertar uma curiosidade muito grande, uma vontade muito grande de querer aprender mais, né? Isso aí você consegue fazer mesmo com coisas que você não tem um grande interesse, né? Você às vezes tem uma grande necessidade, então talvez você transforme essa necessidade em querer mostrar para alguém que você está aprendendo. Não sei, só uma coisa que eu tirei aqui da minha cabeça agora, mas faz sentido também, pô, eu quero provar que eu realmente consigo aprender aquilo ali para alguém, ou mesmo que seja para você mesmo, não é? Então você transforma aquilo ali num desafio contra você mesmo e você transforma aquilo numa certa obsessão. E aí você começa a estudar muito para aprender aquilo ali. Mas essa obsessão, ela vai precisar estar envolvida se você quiser deixar isso aí rápido. E ele tocou num ponto ali atrás que é a organização. Cara,
o quão isso é fundamental para você aprender alguma coisa. E ninguém fala, quase ninguém fala nisso quando você vê vídeos das pessoas na internet aí, mostrando para você, ou tentando mostrar para você como você vai aprender um idioma rápido, não é? E organização, assim, é uma parte fundamental. Você precisa, de alguma maneira, conseguir organizar o seu tempo para que você coloque horas de estudo ali. E essa é uma das primeiras coisas que a gente faz lá no Inglês 360, inclusive. Você realmente organizar o seu tempo, perceber como é que é a sua rotina, porque ninguém, assim, muitas pessoas nem dão bola para como que é a rotina delas. Isso é uma coisa importante. Se você não tem ideia de como é a sua rotina, você acha que talvez você nem tenha rotina, mas alguma rotina você tem. Você acorda mais ou menos perto do mesmo horário sempre, você faz algumas coisas repetidas todos os dias, como ir para o trabalho, não sei, ir para a escola, talvez ir para a faculdade, não sei. Pode ser que o resto do seu dia seja uma grande bagunça, mas existe alguns pontos ali que a rotina está envolvida. Seja a hora de acordar, de dormir, ir para o trabalho, faculdade, alguma coisa nesse sentido. E você entender isso daí, você estrategicamente criar algumas coisas para que você consiga injetar mais tempo durante o seu dia de estudo, isso é essencial, quase ninguém fala, e é uma coisa muito importante, então parabéns pro rapaz aí. Brincadeira. Falando sério, você vai precisar de uma motivação e disciplina descomunais para levar o processo adiante. Mas calma, falando assim parece difícil. Mas se você assistiu o vídeo, também viu que aprender inglês é fácil, só não é mais fácil do que aprender uma outra língua latina. Enfim, o primeiro passo do aprendizado é mapear a sua rotina. Que horas você acorda, o que você faz no caminho para a escola, faculdade ou trabalho, o que você faz pós essa obrigação e o que você faz no seu tempinho de lazer. Segundo, separe de 30 a 60 minutos do seu dia para estudar. Puta, Mendinho, não... Pelo menos, né? De 30 a 60, pelo menos. Isso aí se você quiser aprender nos 300 dias. Se quiser aprender na metade do tempo, o dobro do tempo. Dá, cara, eu quase não fico parado em casa, meu. Fuck off, you lazy bastard. O que você faz nas 2 horas que você gasta todos os dias pra ir de Itaquera até o Morumbi? Toma essa. É isso aí. Boa, meu querido. O que você faz no tempo que você tá dirigindo? O que você faz no tempo que você tá na academia? O que você faz quando você tá lavando a louça? Além de fazer essas atividades, obviamente. Às vezes você ouve música, não ouve? Então, nesse momento de música... Às vezes você ouve um podcast, não ouve? Pois é. Nesses tempos, você consegue incluir inglês, cara. Você consegue incluir inglês, mesmo com nível 0 praticamente de inglês, você consegue incluir algumas coisas ali do seu nível, ou se você realmente está num 0 absoluto, você consegue criar uma estratégia para colocar inglês mesmo nesses momentos. Assim, ó, sem sombra de dúvidas, é isso que a gente faz. Essa é a primeira etapa lá no Inglês 360, depois da organização. Você organiza o seu tempo e aí você começa a implementar isso aí durante esses momentos do seu dia que você está fazendo alguma coisa que envolve uma atenção motora, mas que você poderia, por exemplo, estar ouvindo uma música. Então a gente faz isso daí lá dentro. Show de bola, parabéns. Parabéns, man. Estudar o sexo dos anjos? Vai se f***. Você tem tempo sim, você só é preguiçoso. Dito isso, vamos prosseguir para o capítulo 2, aprendendo o básico. Independente se sua melhor forma de aprendizado é escutar, falar, ouvir ou escrever, a primeira coisa que você vai fazer é estudar vocabulário obrigatoriamente. Por incrível que parível, é aqui que a maior... Mas esse cara faz aula no Inglês 360, não? Porque, assim, é isso, meu. É isso, meu. Você vai aprender muito vocabulário em massa, memorizar ele, colocar momentos do seu dia para você aprender isso aí de maneira um pouco mais passiva, separar um momento do seu dia para aprender essas coisas de uma maneira ativa, né? Mas vocabulário em massa. Só que, assim, ele mencionou assim, tem pessoas que aprendem melhor através de fala, outros através de ouvido. Cara, isso aí, assim, há algumas grandes controvérsias, né? Não existe nenhum estudo provando isso cientificamente. Algumas pessoas aprendem melhor ouvindo, outras aprendem melhor lendo. É mais um gosto pessoal. Então, por causa do gosto pessoal, você tem mais aderência. Tendo mais aderência, você tem mais constância, que é quase que um sinônimo. E aí você acaba aprendendo mais por consequência. Mas você realmente precisa fazer algumas coisas necessariamente. Você aprende inglês, você ganha vocabulário através de leitura e audição. Não tem como você ganhar vocabulário falando. Você não fala uma palavra que você não conhece aí. Pois é, não tem como, não é? Então, você precisa primeiro ler essa palavra, entender essa palavra, ouvir essa palavra, para depois jogar ela para fora. A ordem é natural.
parte das pessoas desistem. Vai entender. Não adianta executar qualquer uma das estratégias que vamos te ensinar daqui a pouco. Se você não entender o vocabulário básico, meu irmão, você vai ficar boiando, o aprendizado vai ser difícil e essa situação se transformará no maior incentivo para você desistir, igual 99% das pessoas fazem. Novamente, o primeiro passo é aprender o vocabulário básico. Apesar disso ser clichê, é o que você tem que fazer. Não existe fórmula mágica para isso. Mapeie palavras e frases que você usa no dia a dia. Por exemplo, comprar pão. Normalmente, um gaúcho vai à padaria e fala isso. Bah, padeiro, qual vai ser? Tu pode me dar 5 cacetinhos, por favor? Bah. Aí o padeiro responde, capaz. Daí pegou o pão lá, tudo certinho, e o gaúcho responde, bah, tu é muito a fuder, cara. Em inglês, o diálogo ficaria da seguinte maneira. Bar Baker, what's it going to be? Can you please give me 5 dicks? Bar, you're really a fuck man. Brincadeiras à parte. Muito bom. Se você for tão preguiçoso ao ponto de não ter coragem de pensar nas situações corriqueiras do dia a dia, pega a IA que você costuma usar pra fazer isso daqui e usa ela pra aprender inglês, cara. Como eu sou bonzinho, eu vou te entregar um prompt legal pra você usar. Chega pro ChatGPT e usa esse prompt aqui. Sou brasileiro, não falo inglês, porém desejo aprender. Para começar a minha jornada, gostaria de aprender o vocabulário básico primário. Cara, o ChatGPT é uma ferramenta poderosíssima e será muito útil para sua jornada de aprendizado. Eu deixei o prompt aqui embaixo porque eu inventei de imitar um português, você não vai entender. Enfim, neste caso em específico, eu digitei esse prompt e ele... Oh, shit. Deixa eu ver aqui, peraí. Imitar um português, você não vai entender. Enfim, neste caso em específico, eu digitei esse... Sou brasileiro, não falo inglês, preciso de aprender. Para começar minha jornada, gostaria de aprender o vocabulário básico. Primeiro, seguir de forma ideal, gostaria de pegar palavras e frases que eu mais uso no dia a dia para começar a estudar e entender o vocabulário. Dito isso, você poderia dar uma sessão de palavras do dia a dia brasileiros ordinários, por brasileiros ordinários, ordinário comum, né? Eu gostaria que você fizesse uma lista gigante para eu ter bastante material para estudar. Então, sim e não. Vamos tirar essa aqui, ó. Pegar as palavras. Tira essas palavras aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. As frases que eu mais uso no dia a dia, tá? Não estude palavras soltas. Palavras soltas são informações muito, muito, muito dispersas para o nosso cérebro conseguir conectar em alguma coisa. Nosso cérebro, ele gosta muito de categorizar, ele gosta muito de história, ele gosta muito de contexto. Então, se você pegar palavras soltas, é difícil colocar um contexto nessa palavra. Agora, se você pegar essas palavras, colocar dentro de uma história, dentro de umas frases, aí fica um pouquinho mais contextualizado, fica mais fácil de você conseguir memorizar. Eu diria que texto seria o ideal, ao invés de frases. Então, você pega um texto e estuda um texto. Tem uma história, dentro da história tem significado. Você pode se conectar um pouco mais com a história. Pode ser uma história engraçada, chata, de terror, sei lá, foda-se. Mas você consegue ter uma conexão maior quando você coloca coisas dentro de contexto e não simplesmente palavras soltas. De resto, show de bola. Legal o prompt aí, mas poderia ser melhor. Prompt, e ele deu uma... Babaca, né? Poderia ser melhor. Mas tá bom. É um prompt simples. Ok, show de bola. Seleção gigantesca de palavras essenciais para o dia a dia separadas por contexto. Fora isso, ele me recomendou aplicativos que são excelentes para você começar a memorizar o Duolingo, o primeiro da lista. Tá bom, tá bom. Se você tá no primeiro mês de estudo, vai lá no seu Duolingo, show de bola. Passou do primeiro mês, deleta. Vocabulário como o Anki, Kuzuja. Aí sim, opa, Anki, aí sim, né? Uma parte da espinha dorsal da nossa metodologia é o Anki, sensacional. Memorização espaçada, né? Um aplicativo de memorização espaçada. Spaced Repetition. Flashcards para te ajudar no ensino. Além dele, você pode usar o Duolingo, Memrise, enfim. O que não falta são alternativas para você aprender inglês. O objetivo aqui é aprender as 1000 palavras mais comuns. Parece muito, mas não é. Meu amigo, você estudando isso por 30 dias, durante um período de meia hora a 1 hora por dia, você vai conseguir. Não é brincadeira. That's true, exactly. E é assim que a gente faz lá, de novo, vou ficar puxando a sardinha pra cá, porque a gente faz exatamente isso lá. A gente pega textos, esses textos são escritos não com as 1000 palavras, mas com as 3000 palavras mais frequentes da língua. E aí essas 3000 palavras mais frequentes da língua, elas vão se repetindo dentro desses textos. Então, a repetição acontece lá não só através de, por exemplo, usar um Anki, que você vai ver a mesma coisa várias vezes em diferentes períodos para que você consiga memorizar, rebatendo a curva do esquecimento do Ebbinghaus,
mas também você vai ver as mesmas palavras em textos diferentes, ou seja, em contextos diferentes, para você conseguir dar mais conexões neurais ali para aquela palavra e que fique uma teia de aranha muito bem feita, não é mesmo? Viu como a IA pode ser útil? Calma que ela ainda vai ser útil para outra parte do aprendizado. Mas antes, nós vamos para o capítulo 3. Escuta. Agora que você já está vocabularizado, vamos começar a treinar. Não é uma parte depois do vocabulário, tá? Isso precisa ser trabalhado, agora eu vou dar uma pequena criticada aqui. Isso precisa ser trabalhado em conjunto. Você já aprende aquelas frases com o áudio daquelas frases, ou aquele texto, no caso do inglês 360, a gente prefere usar texto. Então você já aprende aquilo ali com áudio. Então você já pratica não só a leitura daquilo ali, aprendizado, ganho de vocabulário, mas você também, ao mesmo tempo, vai praticando o seu listening. E o listening, você precisa praticar com muito mais intensidade do que até ganhar o vocabulário. Você vai aprender o vocabulário e você vai precisar ficar em contato com aquilo ali através de um listening, né? Usando algumas estratégias que a gente tem lá dentro. Muito simples, mas muito eficientes. E esse listening, ele precisa ser uma quantidade gigantesca. O listening é uma das coisas mais, assim, essenciais para que você realmente memorize aquilo ali, para que você fique bom em entender aquilo ali. O inglês não é só falar, né? As pessoas sempre pensam, vou estudar com um método focado em conversação. Tá bom, mas se você não tem palavras, você vai conversar o quê, meu querido? Você precisa primeiro não só ter muitas palavras, mas você precisa entender bem essas palavras. Faço uma pergunta para você em inglês, você não entende, você vai me responder com as palavras que você tem, show de bola, mas se você não entendeu, como é que você vai responder, entende? Então você precisa ficar muito bom em entender as coisas. Esse ouvido. Mas você não falou só para eu separar de 30 a 60 minutos? Sim, mas se você lembrou disso, você com certeza também lembra que eu pedi que você mapeasse sua rotina de lazer. Eu falei para você estudar vocabulário por 30 dias, correto? Pois bem, em pelo menos 15 desses 30 dias, você vai juntar o estudo de vocabulário junto com a prática da sua escuta. Para praticar sua escuta... Bom. Desculpa aí, meu querido. Boa. Você vai fazer o seguinte, pega um filme, uma série ou um vídeo no YouTube que você já assistiu anteriormente, atenção nessa parte aqui, e assista de novo. Só que dessa vez, você vai deixar o idioma em inglês e as legendas em português inicialmente. Mais pra frente você vai trocar a legenda pra inglês e por fim você vai tirar a legenda, só vai deixar o idioma em inglês. De preferência, escolha uma série que possui um diálogo simples e fácil, tipo Breaking Bad, Friends, How I Met Your Mother, Bitch, double bitch. Enfim. My favorite series, How I Met Your Mother, is awesome. Friends is awesome. Breaking Bad is good as well. O Breaking Bad, ele é bom também. Não é que ele é ruim, mas assim, vamos falar de aprendizado de inglês aqui, né? Situações cotidianas para você bater Friends e How I Met Your Mother, o Breaking Bad não vai. Você não sai por aí fazendo metanfetamina, sai? Então, mesmo que se você for uma pessoa que faça isso, você muito provavelmente não é a maior parte da população. Então, assim, para ganhar do Friends e do How I Met Your Mother, nesse quesito, é bastante difícil, né? Falas cotidianas, coisas cotidianas, situações cotidianas, bastante difícil. E assim, não vai dizer que é ruim, né? How I Met Your Mother e Friends são bem legais. Come on, man. Come on. Quando eu falei pra você mapear seus momentos de lazer, foi justamente pra isso. Aprender inglês mesmo quando você quer só se distrair, cara. Por que você deve fazer isso? Simples. Você já assistiu a série, você com certeza se lembrará das cenas, dos diálogos, enfim, do contexto geral. Há controvérsias, que tornará o processo de aprendizado mais fácil. Mas como assim? De acordo com Stephen Krashen, PhD em Linguística pela UCLA, seu cérebro passa pelo processo de aprendizado conhecido como input compreensível. Como seu cérebro já... Não é isso. Não é isso. Comprehensible input é a teoria dele, não é que o seu cérebro passa por isso daí. Ele diz que você não aprende uma língua, você adquire a língua. Mas tá bom, você de certo pegou a informação no chat GPT, não estudou, não conhece muito sobre o Stephen Krashen. Mas Stephen Krashen é uma ótima referência para estudo de línguas, né? Então, assim, nessa parte a gente concorda, mas a informação aí tá meio bunda. Conhece e entende a história, ele não precisa usar energia para entender a história. O único elemento que ele não conhece é o idioma novo. Logo, ele irá focar em entender o novo idioma. Esse conhecimento prévio da história faz com que seu cérebro aprenda o novo idioma por associação e assimilação. Quando alguém... Isso não tem nada a ver com Krashen.
fala pra você que aprendeu inglês jogando videogame foi através desse mesmo processo, a assimilação. Já que agora você está completamente vocabularizado e escutizado, vamos para o capítulo 4, praticar a fala, mesmo que errado. Me responde uma coisa, você fala sozinho? Se a resposta foi não, você tá mentindo. Todo mundo já falou e vai falar sozinho uma vez na vida. O ponto é o seguinte, não adianta estudar vocabulário e praticar escuta se você não fizer o mais importante, falar. Ah, mas eu sou uma pichula tímida. F***se. Pra te ajudar nessa sua timidez exagerada, você vai falar sozinho em inglês. Primeiramente, você vai imitar o que você tá vendo na série, filme ou vídeo que você estiver assistindo. De início, isso será... Famoso shadowing. Também uma técnica que faz parte da espinha dorsal do nosso método. Shadowing é de extrema importância para você começar a desenvolver de forma um pouco mais mecanizada e, num futuro, automatizar esse processo muscular, porque no final das contas, falar é um processo que ele não depende só do que você sabe aqui, mas ele depende de um processo mecânico, são músculos envolvidos aqui. É como se você tentasse dar um salto mortal. Você não consegue, mas talvez se você praticar o suficiente, você consiga. E quando você conseguir, se você continuar praticando o suficiente, vai começar a ficar tão fácil para você que quase automático. Você vira um mortal no meio da rua sem ajuda nenhuma, assim como se fosse nada. O exemplo talvez foi meio bunda, mas só para você entender que é um processo de automatização do que o seu músculo é capaz de fazer. Então, falar uma palavra no início pode ser difícil, mas se você começar a falar a palavra mais devagar, conseguir acertar ela e continuar praticando ela, isso vai automatizar o processo do seu músculo fazer aquilo ali. Talvez um exemplo melhor seja dirigir, né? A primeira vez que você dirigiu foi talvez um pouco complicado, cuidar do acelerador, da embreagem, do freio, dos espelhos, né? Da marcha, tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. Hoje você faz isso sem nem pensar, conversando com alguém do seu lado e ouvindo música. Não é? Então, isso é um processo que passou por um processo de... é aquela atividade que passou por um processo de automatização. E agora você faz isso sem nem mesmo pensar. Esse é o objetivo quando se trata de falar, né? Você não pode só saber aqui, mas você precisa começar a fazer para que você desenvolva essa desenvoltura. Será super efetivo, pois além de tirar a palavra do papel e verbalizá-la, você terá a chance de praticar os fonemas presentes na língua inglesa. Por exemplo, olha essa cena de Breaking Bad. Where's the rest? The money, Skylar. Where is the rest? Skylar, where is the money? Ele falou essa frase que você tá vendo na tela. Se você ler essa frase sem ter a prática e os fonemas do inglês, você provavelmente vai falar o seguinte: Where is the money? Where is the money? É russo. Nesse caso, você claramente usou os fonemas mais comuns e a pronúncia de um falante nativo de português em uma frase em inglês. Agora, se você assistiu... Esse falante nativo de português é um espião russo, hein? E imitou assim, Where is the money? Você já utilizou os fonemas corretos do inglês na pronúncia. Fique imitando os personagens das séries, filmes e vídeos que você assiste constantemente, que não vai demorar até seu cérebro assimilar a forma correta de se pronunciar palavras em inglês. Agora, não é pra imitar sempre. Tem uma hora que você vai ter que praticar. Se você ainda estiver tímido, continue falando sozinho, só que sem imitar... E esse negócio da prática, né, do shadowing ali, de você imitar, você tem que tentar prestar bastante atenção no ritmo da língua. Aonde o nativo tá dando mais entonação, não só na palavra, mas na frase. Porque isso é importante, né? O inglês, ele tem um estresse na hora de falar. E o estresse, geralmente, ele vai nas partes mais importantes da frase. Enquanto o português é uma língua muito, que a gente fala assim, muito reta, né? E o português, o inglês, você vai falando com ritmos, sabe? Então, é importante você notar isso. Não só para você tentar falar melhor, obviamente, mas porque você comece a entender mais. Filmes. Quando você for falar qualquer coisa no cotidiano, por exemplo, se você chutou a quina de uma mesa qualquer, um brasileiro ordinário falaria isso. Cara, puta, buceta! Agora que você tá aprendendo inglês, você vai falar o seguinte: fuck, shit! Desculpa te fazer crinjar, mas foi necessário. Faça isso regularmente até estar seguro de si. O quê? Repete. Ou xingar, ou bater o dedo na quina. Quando você estiver pronto, você tem duas opções.
Opção 1, odeio pessoas e quero que elas se fodam. Opção 2, sou normal e quero falar com pessoas. Se você escolher a opção 1, você vai abrir o seu chat GPT novamente pelo celular, vai abrir a opção de conversar via voz com a IA e vai falar o seguinte: Olá, chat GPT. Eu estou aprendendo inglês e já me sinto confortável para tentar conversar com alguém em inglês. Você poderia conversar comigo sobre qualquer coisa em inglês? Of course, I'd love to chat with you in English. It's great that you're feeling comfortable with the language. E agora você pode ativar as legendas, né? O ChatGPT tá melhorando esse quesito aí. Você pode ativar as legendas em inglês enquanto você conversa com ela, ele, sei lá. E aí, então ele vai falando, você pode ouvir, você pode ler o que ele tá falando também. Outra opção seria o Gemini. O Gemini tá bem bom na conversa. Eu venho testando ele assim, ó, pra praticar o alemão. Tá bem bacana, tá? Então é outra opção aí. We can talk about... Eu digo isso porque acho que o GPT ele te fornece só 10 minutos ou 15 minutos de conversa por dia, né? Então se você quiser ultrapassar esse limite, ou até mesmo se você quiser testar uma outra ferramenta, o Gemini, se eu não estou enganado, ele fala mais devagar, tá? Você pede para ele falar mais lento, ele fala um pouco mais devagar. O ChatGPT eu acho que não consegue, pelo menos até onde eu tinha testado, ele não conseguia fazer isso. anything you like. Maybe we can start with something you enjoy, like your hobbies or your favorite movies. Depois dessa resposta do ChatGPT, você vai começar em inglês, por exemplo. I want to ask you something. How can I achieve gnosis if I can't tank the Bastille? Oh, hell nah, man. This is so cringe. So cringe. Agora, se você é uma pessoa normal e quer conversar com estrangeiros de verdade, nós temos diversas opções, tais como servidores de Discord, apps como Duolingo, HiNative, Tandem, HelloTalk, servidores... Tudo isso aí a gente também comenta lá numa fase um pouquinho posterior, né? No início a gente foca mais em uma coisa, mas depois a gente começa a focar na fala lá no Inglês 360, a gente também ensina vocês sobre esses negócios de servidor Discord, como você vai começar a praticar com o ChatGPT, também bem bacana. Os gringos de Roblox, Minecraft, voar online no Flight Simulator, enfim, são diversas possibilidades para você praticar. Por último, mas não menos importante, são diversos servidores gringos Esse avião tava indo nas Torres Gêmeas, a impressão de minha. Roblox, Minecraft, voar online no Flight Simulator, enfim, são diversas possibilidades para você praticar. Por último, mas não menos importante, não tenha medo de errar. Se por um acaso você estiver falando uma frase e esquecer a palavra, fale em português mesmo. Falar errado não é uma humilhação, mas uma oportunidade para alguém que saiba a palavra ou até mesmo a IA te corrigir. E a partir daí você aprender e não errar mais, beleza? Não é bem assim, né? Mas pra você aprender, e aí a próxima vez você vai esquecer de novo, aí você perde de novo, aí você vai esquecer de novo, até que eventualmente você não esqueça mais. Esse é o processo. Então, errar, não é que não tenha medo de errar, você vai errar. Então, aprenda a lidar com esse medo se você tem. Você vai errar, não tem como não errar. Eu erro todo dia. Eu falo inglês há, sei lá, 8 anos, 9 anos, 10 anos, não sei. Eu ainda erro todos os dias quando eu falo. Agora que você tem vocabulário, capacidade de executar e fala um pouquinho, chegou a hora da gente subir o degrau. Capítulo 5. Aprender gramática. Aí, ó, ele chegou, ó, ele tá desenvolvendo legal, tá? A gramática realmente tem que ser lá pro final, depois que você já consegue ouvir bastante coisa, entender bastante coisa, já consegue jogar umas coisas pra fora bem legal, já consegue ter umas conversas aí básicas bacanas, aí sim você começa a introduzir um pouquinho de gramática. Essa é a ordem, essa é a ordem. Chegamos na parte que você mais ama. Verbo to be, to have, to do, to go, to like. Por mais que alguns de vocês aqui aprendeu isso em loop em algum curso que vocês fizeram, vale a pena dar uma repassada, pois você só vai conseguir conversar igual uma pessoa civilizada se você souber minimamente a conjugação desses verbos. Essa parte aqui é mais um... Não tem muita treta com a conjugação de verbo no inglês, tá? Enquanto no português você fala eu gosto, ela gosta, eles gostam, nós gostamos, né? No português é I like, you like, they like, we like. A única conjugação que tem ali no presente vai ser com ele e com ela, que vai ser she likes, vai ter o S. Não tem muito estresse. É por isso que todo mundo fala que inglês é uma língua simples, é uma língua compacta, né? Ela é uma língua compacta. Claro que uma língua, sendo uma língua, você tem muita coisa para não só aprender, mas memorizar. Então, por isso que é aí que tá a dificuldade. A dificuldade está na constância, em você realmente conseguir fazer esse estudo ao longo de alguns anos para que você consiga realmente memorizar isso e tudo com eficiência. Aí que tá a dificuldade. Mas, de maneira geral, comparando com outras línguas, o inglês é muito fácil.
uma daquelas onde o ChatGPT caberia, porém eu vou te sugerir algo diferente. O governo britânico, através da emissora BBC, disponibiliza um curso de inglês completamente gratuito, chamado BBC Learning English. O curso da BBC é uma alternativa Eles têm podcast também. excelente, não só para você aprender a conjugação dos verbos de forma correta, mas também aprender sobre pronúncia, vocabulário, inglês corporativo e afins. Dá uma conferida lá, tenho certeza que vai ser útil para você. Se você quiser praticar o que você aprendeu com BBC Learning English e quiser estudar um pouco mais, acesse o site English Page. Lá eles têm conteúdos parecidos e alguns mais aprofundados sobre conjugações, vocabulários e afins, com até lista de exercícios gratuitos para você fazer e praticar. Por último, mais ou menos importante, capítulo 6, leitura para construir repertório. Por mais que nessa altura do campeonato você já saiba ler em inglês, agora é hora de praticar. Mas por que eu preciso praticar se eu já sei ler? Simples, repertório. Para quem não sabe, construir repertório não é nada mais do que adquirir novas palavras, expressões, estruturas gramaticais, gírias em alguns casos e novas ideias para... Você não necessariamente precisa fazer isso só através de leitura, você pode fazer isso através dos seus momentos assistindo, você pode fazer isso enquanto você está aprendendo coisas novas, usar de curiosidades para aprender coisas novas, né? Então não precisa realmente usar da leitura para isso, mas você querendo usar da leitura para isso, existe uma coleção de livros que, se eu não estou enganado, é da Oxford e putz, grilo, eu tenho ele aqui, deixa eu ver o nome aqui rapidinho. O nome desses carinhas aqui são Oxford Bookworm, eu acho. Isso, Bookworms, Oxford. E aí nessa coleção, você, não sei se vai pegar aqui, você tem níveis. Ó, aqui ó, o Starter, aí tem nível 1, 2, esse aqui é nível 2. 3, 4, 5, 6, 7, vai até o 6. O que acontece? Esses livros... eles usam um range de palavras, uma quantidade máxima de palavras. Palavras geralmente consideradas básicas. Então você vai, por exemplo, pega 300 palavras básicas, que é o que os starters usam, o primeiro nível aqui, o nível inicial. Então o livro inteiro é construído usando só aquelas 300 palavras. Livros do nível 1, aí começa a ser usado 400 palavras. Do nível 2, 500. Nível 3, 600. Não é exatamente assim, mas é só um exemplo. Então, o livro inteiro é feito com vocabulário básico. Então, você vai ler isso aqui com uma fluidez maior. São poucas palavras aqui dentro que você não vai saber. Então, é uma oportunidade de você aprender novas palavras, mas não é como você pegar um livro, sei lá, vai pegar um Pequeno Príncipe para ler, apesar de não ser tão difícil, mas você vai encontrar muitas palavras novas, o que vai tornar a leitura muito cansativa, entende? Seu vocabulário no geral. Construir repertório é muito mais do que só aperfeiçoar sua proficiência no inglês. É poder estudar e compreender assuntos que possuem materiais só em inglês, por exemplo. Enfim, você só tem a ganhar fazendo isso. Para fazer isso, de início é recomendável que você consuma apenas notícias em inglês e conforme o seu nível... Nossa, não. A não ser que você use um site que chama News in Levels. Eu acho que é assim. Notícias em níveis. Então você tem a mesma notícia, você tem nível 1, 2 e 3. Então você consegue ver uma notícia de uma maneira mais simples. Agora, se você pegar um site de notícia, uma CNN, New York Times, seja lá o site que você queira ver, e você for ver uma notícia lá, você vai ficar doido, você vai se sentir burro. Eu entro lá, às vezes eu me sinto burro com o vocabulário que tem lá dentro. Então, assim, não faça isso, pelo amor de Deus. For subindo, você passa a ler livros em inglês. Lógico, começando de livros mais fáceis até mais complexos. Uma forma excelente de você fazer isso é acessar o site News in Levels. Basicamente, é um... Esse aí. Eu dou uma chicotada nele, daqui a pouco ele se corrige e eu mordo minha língua. Site que pega notícia de diversos jornais ao redor do mundo e a separa por nível de proficiência, permitindo que você comece a praticar sua leitura com notícias mais fáceis de serem lidas e evoluir ao longo do tempo. Ufa! Foi bastante conteúdo que entregamos por aqui. Acho que agora sim você aprende inglês, hein? Ah, mas você não falou pra eu seguir uma rotina de aprendizado baseada na modalidade que eu tenho mais facilidade? Sim, endosso isso novamente. Então por que você ordenou os processos de aprendizado desse jeito? Porque sim, uai.
Com exceção do capítulo 1, que é sobre aprendizado de vocabulário básico, os outros você pode invertê-los de acordo com as suas preferências, pois o ideal é que você execute todas essas fases de aprendizado meio que ao mesmo tempo. Perfeito. Sim, eu sei que isso é meio impossível, mas tente pelo menos. Não é. Você pode fazer um pouquinho de cada um, porque você pode fazer um pouquinho de cada um no mesmo dia, cara. Você pode fazer um pouquinho de cada um no mesmo dia. Então, assim, isso é uma coisa que a gente faz lá no Inglês 360, a gente organiza você de uma maneira que você vai fazer tudo isso daí ao mesmo tempo. Então, existem técnicas para praticar os 4 skills e elas precisam ser aplicadas todas meio que ao mesmo tempo. É claro que você não vai fazer ao mesmo tempo, né? Mas o que eu quero dizer é que você usando um material, você vai usar de todas as técnicas para que você pratique todas as habilidades. Então, assim, ele está 100% correto nisso aí, em dizer que você realmente precisa fazer isso tudo ao mesmo tempo. Não é vai com um, depois com o outro, depois com o outro, depois com o outro. Não, cara, é tudo ao mesmo tempo, tudo desde o começo, tudo desde o início. Você precisa ficar bom em tudo, mais ou menos de maneira equilibrada. Dito isso, só uma repassada no que foi ensinado aqui. Primeiro passo, adquirir vocabulário básico. Segundo passo... Eu acho que agora ele vai só se repetir, o vídeo já está bastante longo, então acho que assim, de maneira geral, concordo muito com ele. Algumas coisinhas aqui e ali que a gente discorda, mas achei o vídeo bem bacana, achei o vídeo bem legal para te dar uma direção. Então, como é que é o nome do canal aqui? É bem fácil na real. Parabéns, cara, muito bom. Não sei se você é realmente professor ou não, mas se você não é e passou só a sua visão, cara, eu concordo, assim, 90% com a sua visão, muito boa. Tanto que essa visão é a nossa filosofia, em grande parte a nossa filosofia lá dentro do Inglês 360. Então, se você não conhece o Inglês 360, te convido a conhecer o primeiro link aqui da descrição. Você vai entrar lá, você vai assistir um vídeo de como é a plataforma por dentro e decidir se é para você ou não. Não vou ficar te enrolando naquele vídeo falando blá 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 blá, isso aqui é melhor, aquilo é melhor. Não, vou te mostrar a plataforma por dentro, você decide. Quero participar, não quero participar, e por um preço irrisório. Uma plataforma de imersão no inglês com mais de 400 aulas. Assim, com certeza, lá dentro você vai conseguir aprender inglês se realmente esse é o seu objetivo. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Te vejo talvez amanhã, talvez na sexta-feira, não sei, e peace out.